Olá pessoal, tudo bem? Galera da sétima etapa, vamos agora iniciar a nossa aula dessa apostila que vocês receberam, né, da disciplina de História, da Educação de Jovens e Adultos. Bom, vamos iniciar? Nós vamos falar, pessoal, sobre as rebeliões da América Portuguesa. É importante vocês saberem que, quando falamos em América Portuguesa, estamos falando da área que foi colonizada por Portugal na América. Tá? Assim, como foi dito antes, aos poucos, muitos movimentos causados pela insatisfação com o governo nessas terras foram eclodindo. No início, durante o século XVII e XVIII, essas revoltas foram de caráter regional, ou seja, um determinado grupo de uma determinada região, devido à insatisfação com a forma de governo na colônia, ou por ferimento de alguns de seus interesses, lutaram contra a administração real no Brasil. Então nós vamos falar de algumas rebeliões que aconteceram, aqui na América portuguesa, tá? Nas regiões em que Portugal colonizou, principalmente, no caso aqui, na administração do Brasil. Então vamos ver, vamos lá. Primeira revolta, revolta de Beckman, que aconteceu em 1684. Foi uma revolta que aconteceu na capitania do Maranhão, a capitania do Maranhão era pobre. O que aconteceu? Seu lucro estava ligado à exploração das chamadas drogas do sertão. O que eles exploravam? O que eram essas drogas do sertão? Especiarias como cacau, baunilha, guaraná, pimenta, cravo da Índia, e também pelo cultivo de pequenas lavouras. Devido à falta de recursos, os fazendeiros não podiam comprar escravos negros, então eles tentaram optar por uma solução mais barata, os índios. Como eles não tinham condições de pagar escravos negros, de comprar escravos negros africanos, eles optaram pelos índios, que era mais barato para eles. Porém, o que acontece? Em 1682, visando lucrar alto, a coroa portuguesa criou uma empresa chamada de Companhia do Comércio do Maranhão. Era ela quem comprava os produtos produzidos no Maranhão, como as drogas do sertão, a madeira, pagando um preço muito baixo. Ao mesmo tempo, somente ela quem podia vender para as pessoas dessa região a preços muito altos. Então, olha só, essa empresa ela comprava um preço baixo e vendia por um preço muito alto. Olha que coisa louca, Então ela vendia, comprava os produtos dali de forma, com preço lá embaixo, e trazia produtos importados e vendia produtos ali, com preço muito caro, como por exemplo bacalhau, azeite, vinho, tecidos e farinha de trigo. Então, além disso, ela deveria levar um total de 500 escravos por ano para os colonos e os jesuítas da capitania do Maranhão para evitar conflitos, mas, na verdade, não levava os escravos necessários. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma revolta, eles vão entrar em conflito, vai haver um conflito entre fazendeiros e jesuítas constantemente, E os revoltosos, esses revoltados com a situação, os fazendeiros, sob a liderança de Jorge Sampaio, eles vão invadir a capital da capitania de São Luís, e vão assumir o governo por quase um ano, expulsando os membros da capitania. O que vai acontecer? Eles vão expulsar os membros da capitania e os jesuítas. Porém, Thomas tentou ir a Portugal para resolver o conflito, mas foi preso. O rei de Portugal mandou tropas que retomaram o poder e executaram os líderes do movimento. Foi instaurado um novo governo para a capitania do Maranhão e o fim da capitania do comércio do Maranhão. Enfim, o pessoal se revoltou, tentaram ali resolver, não conseguiram. O rei de Portugal mandou tropas, acabou com o movimento, acabou com o conflito e não adiantou de nada. Então percebam, nós temos aí uma revolta de cunho social, ali eles queriam ter manter os seus privilégios, conseguir fazer eles estavam vendo ali, aquelas pessoas, aquela companhia lá comprando por um preço muito baixo e cobrando muito alto pelos produtos importados, e ainda não estava trazendo os escravos
anuais como prometido. Então, esses fazendeiros e os índios estavam entrando em conflitos direto, né? Porque esses fazendeiros queriam escravizar os índios. Outra guerra que nós temos, a Guerra dos Emboabas. O que vai acontecer? A descoberta de ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas atraiu milhares de pessoas para a região. Portugueses e muitas outras pessoas de diversas regiões da colônia, como trabalhadores urbanos, pobres, profissionais, liberais, fazendeiros, desanimados com o declínio da produção açucareira, entre muitos outros que queriam tentar a sorte na mineração. Porém, os paulistas julgavam ter o direito exclusivo de exploração naquelas áreas. O que vai acontecer? Na região de Minas Gerais, eles vão encontrar o ouro, certo? Então, muitas pessoas de fora vão chegar lá e vão querer explorar esse ouro. Porém, como os paulistas, né, eles chegaram lá primeiro, entre aspas, eles achavam que quem tinha quem tinha o direito de explorar aquilo eram os paulistas. Então, devido a isso, o que vai acontecer? Os forasteiros, eu ia chamar de farofeiro, os forasteiros, essas pessoas que vieram do Nordeste, que vieram de outras regiões, eles vão ser chamados de emboabas, e os paulistas vão travar aí várias batalhas. Então, graças ao grande número, os emboabas saíram vitoriosos, fazendo com que os paulistas batessem retirada no ano de 1709. Para facilitar o controle da atividade mineradora, em anos posteriores à Guerra dos Emboabas, a coroa de Portugal decidiu criar uma capitania chamada de São Paulo e Minas Gerais, separando a região mineradora da capitania de São Paulo, da capitania do Rio de Janeiro, perdão. Então percebam, pessoal, com isso os emboabas conseguem vencer os paulistas, mas conforme o tempo passou, os próprios portugueses, né, a própria coroa de Portugal mandou aí separar essas capitanias para conseguir obter um controle maior, certo? Vamos finalizar essa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos, bem como as atividades, ok? Valeu, pessoal!